Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos amigos e participantes da campanha Vinde Nossa Senhora de Fátima, não tardeis, sejam todos bem-vindos para mais este Conviver com Maria. Caríssimos amigos, vocês conhecem por acaso almas empedernidas, que têm um coração duro, que não deixam se dobrar por nada? Tenho certeza que sim. Mas você também conhece uma senhora que pelo seu amor insondável rompe qualquer barreira. Esta é Nossa Senhora, a nossa Mãe do Céu. Hoje eu quero vos contar um fato, caríssimos amigos, impressionante, que aconteceu com um índio que tinha um coração de pedra e que Nossa Senhora o tornou um coração de carne. Estou falando do índio Coromoto. Estamos no ano de 1651, numa região da Venezuela, uma região que era dominada por índios dessa tribo de Coromoto. Eles eram uma tribo que ainda não tinham recebido as missões. Eles não tinham ainda tido contato com os missionários, por isso eram índios que não tinham conhecimento de Deus. Num belo dia, o cacique Coromoto, junto com a sua esposa, estavam à beira do rio para atravessar a outra margem, quando de repente eles viram, vindo em sua direção, uma senhora toda vestida de luz iluminada, extraordinariamente mais do que os raios do sol. Ela vinha caminhando sobre as águas. O casal estava impressionado como aquela senhora caminhava, estava vindo na direção deles. De repente, a senhora para diante deles e diz na língua deles: ide aonde se encontram os homens brancos, para que derrame água sobre vossas cabeças, e assim possais ir ao céu. Aquela visão extraordinária comoveu e tocou o coração daquele casal. O cacique Coromoto, então, decidiu ir à terra dos brancos para receber sobre suas cabeças a água que iria levá-los para o céu. E isso não aconteceu só com o índio Coromoto. Alguns dias depois, vários outros índios da tribo também viram aquela celestial dama andando sobre as águas, a tal ponto que eles começaram a dizer que aquelas águas eram águas abençoadas que purificavam. Começaram então até a fazer colares com as pedras do rio, levarem como se fosse um amuleto, mas que pensavam eles que seria momento de proteção para eles. Diante de tantos episódios, o cacique Coromoto então reuniu toda a tribo, era mais ou menos umas 100 pessoas, caminharam cerca de 20 quilômetros em direção à província mais próxima que existia ali da civilização. Encontraram eles um espanhol muito católico, muito fervoroso, que ouviu atentamente a história daquele índio, acreditou que de fato Nossa Senhora havia aparecido para eles e resolveu então encaminhá-los até o padre ali da região para dar para eles o batismo. O padre pediu para que aquele espanhol, antes porém dele ser batizado, desse a catequese para eles, ensinasse para eles a doutrina da igreja. Durante alguns meses, aquele espanhol e sua esposa, com toda a paciência, foi ensinando, foram catequizando, instruindo aqueles índios na doutrina da igreja. Depois de algum tempo, aqueles mesmos homens e mulheres que haviam visto Nossa Senhora sobre as águas, estavam recebendo sobre suas cabeças a água do batismo. Entretanto, um só havia se recusado. Um índio não aceitou o batismo. E foi justamente o cacique, aquele que pela primeira vez tinha visto Nossa Senhora. Ele endureceu o seu coração. Ele começou a ficar com saudades da vida selvagem que ele levava, aquela vida sem regras, sem mandamentos. Ele então decidiu
não queria mais saber daquelas coisas de Deus, daquela catequese, estava decidida a voltar à sua vida selvagem. E junto com ele levar todos aqueles que haviam sido batizados. Ele então, na sua choupana, naquele mesmo dia, deitado em sua esteira, com aquela resolução que ele estava, viu uma luz extraordinária na entrada de sua choupana. Novamente, aquela dama celestial aparece para ele, de tal ponto a luz tal era grande a luz que saía de Nossa Senhora, que a sua choupana ficou toda iluminada. Ele ainda não se convence. Olha para aquela imagem e diz: o que estás fazendo aqui? Eu não quero mais obedecê-la, vai embora, não tenho mais nada a ver com você. Nossa Senhora não deixa se vencer, sorri para ele, tenta caminhar um pouco em direção a ele. Ele então o que faz? Pega seu arco, uma flecha e diz: eu vou te matar, porque só assim vós me deixareis livre. E quando ele pensa em atirar a flecha contra Nossa Senhora avança até ele e o abraça. Ao abraçá-lo, ele fica sem possibilidade de largar a flecha, então ele solta aqueles objetos no chão, tenta agarrar Nossa Senhora para levá-la para fora da choupana, quando Nossa Senhora desaparece. Ele fica parado como que petrificado, não sabia o que estava acontecendo, as mãos ainda fechadas, pensando que tinha agarrado alguma coisa, e dizia: eu agarrei, estou com ela, eu agarrei. Quando a sua esposa se aproxima e diz: não, ela já foi embora, você não tem nada, abra a sua mão, o que está acontecendo? Ele abre a mão, e em sua mão, num pequeno oval, de apenas 2 centímetros do material parecendo um pergaminho, estava estampada a imagem daquela bela senhora que lhe havia aparecido. E da sua mão aquela luz que saía daquela imagem iluminou novamente toda a sua choupana. Mas ele ainda não se deixa convencer. O seu coração ficou ainda mais petrificado. Ele então resolve destruir aquela relíquia. Coloca num canto misturado com as folhas e diz: eu vou queimar para que a imagem dessa senhora desapareça de minha presença. O sobrinho que ali estava, vendo aquela relíquia, em determinado momento, numa distração de todos, ele agarra e guarda e leva para aquele espanhol que havia catequizado, contando toda a história. E ele guarda a relíquia preciosa e começa a rezar pela conversão daquele cacique. O cacique, ainda assim, não se deixando convencer, naquela mesma noite, resolveu voltar para a floresta com todos os seus amigos. No meio do caminho, ele é picado por uma cobra. Tal é a dor que ele grita, berra e vê que aquela cobra era uma cobra venenosa. Ele sabia, ele tinha poucos minutos de vida. Naquele momento ele percebeu que era um castigo por ele estar abandonando a Deus, abandonando aquela senhora luminosa que havia lhe aparecido. Ele então clama, pede a Deus o batismo. Mas quem o ia batizar no meio daquela floresta? Nossa Senhora, amor insondável, que não deixa em nenhum instante aqueles a quem ela ama, deu um jeito. Naquele momento fez passar por ali um homem cristão. Ao ouvir o grito daquele índio, se aproximou e sobre sua cabeça derramou água e o batizou. Ele então diz para todos aqueles que o acompanhavam, para que nunca deixasse de seguir a Deus e obedecesse àquela linda senhora. Com a alma tranquila e em paz, ele fechou os olhos para essa terra e os abriu para a eternidade com Deus. Caríssimos amigos, que história extraordinária! De um lado, um coração duro, mas do outro lado, um amor insondável. Conto-vos isto para que, quando nós tivermos a desgraça de desconfiar de Deus, quando nós pensarmos que não temos mais solução na nossa vida e que talvez nosso coração comece a se petrificar, saibamos voltar para esta Senhora que tem um amor insondável e que destrói
qualquer obstáculo. Que Nossa Senhora de Coromoto reze e abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você gostou dessa história, não deixe de compartilhar com seus amigos. Deixe aqui o seu like e até a próxima, se Deus quiser.